trabalhar em coisas quando tem um grande empresário aqui dentro. Existem muitas pessoas no futebol quando são grandes políticos e ativistas sociais. O que é que acontece? Não tivemos a capacidade de encontrar os caminhos de Deus para nós. Então, no ano de 2026, nós terminamos agora o período de jejum. Nós precisamos cada vez mais, com clareza, encontrar o quê? Os caminhos de Deus para a nossa vida. Amados do Senhor, todo ser humano é uma voz singular, uma voz única, uma voz peculiar. Ouça, cada um de nós que está aqui nessa sala, subir para esse lugar e pegar esse microfone, todo técnico de som bom vai precisar de programá-lo de forma específica em função do tipo de voz de cada um. Não há ninguém que tem voz igual aqui, ainda que a gente consiga fazer tons iguais. Não há ninguém que tenha uma voz que soe tão igual à tua. Todo bom técnico de som, assim, quando alguém pega o microfone, ele foca logo na equalização específica em função do quê? Do tipo de voz que aquela pessoa é. Então, Deus colocou-nos nesse mundo com uma voz específica, com um chamado específico, com uma missão específica. Nós temos propósitos peculiares. Mas a verdade é, amados do Senhor, que muitos de nós nascemos, crescemos e morremos sem encontrarmos o quê? O caminho de Deus para a nossa vida espiritual, para a nossa vida sentimental, para a nossa vida financeira, para a nossa vida profissional, para a A, B, C e D da nossa vida. Mas a minha oração nessa noite é que Deus nos faça o quê? Encontrar com clareza os caminhos dele para o nosso destino. Oh, me dá um amém se você crê nisso. Encontrar com clareza os caminhos de Deus para os nossos destinos. Vamos lá, projeto versículo 9. O que nosso olho não viu, o que nosso ouvido não ouviu, o que não subiu no nosso coração. Questões, dúvidas a respeito de, por exemplo, quem eu sou. Quem eu sou? Você vai dizer, qual é o teu nome? Responda lá, qual é o teu nome? Você vai dizer, eu sou o Katimba Kaluango. Mas o Katimba Kaluango, aos olhos de Deus, é quem é? Quem és tu? A primeira coisa que você responde quando alguém te pergunta quem você é, o quê? O teu nome. Mas você não é o teu nome. Come on, somebody. Você é aquilo que você veio para realizar. Você não é o teu nome, você é ungido do Senhor, escolhido para um desígnio, para um propósito. E veja, podem te tirar o nome que você tem, você continua a cumprir a missão. É por isso que você vai encontrar homens como José, que saiu da casa dele com o nome de José. Se você for no judaísmo, você vai encontrar um significado para o nome de José. Essa é a razão pela qual Jacó lhe deu o nome de José. Quando ele chegou no Egito, lhe deram o nome de Zafinat Paneas. Mas o nome dele, ou melhor, o nome que lhe deram no Egito, em função da cultura do Egito, não mudou quem ele era e quem ele nasceu para ser aos olhos de Deus. Por quê? Porque nós somos muito mais do que o nome que os nossos pais nos deram. Nós somos muito mais do que o nome que os nossos pais nos deram. Algumas pessoas, quando olhavam para Jesus, chamavam-no de Nazareno. Mas a missão principal de Jesus não era de ser o Nazareno, era de ser o Cristo, o Salvador. A missão principal de Jesus era de ser o Salvador e não somente aquele que veio de Nazaré. Alguns chamavam-no de carpinteiro. A missão principal de Jesus era ir além de ser tido como o quê? Como um carpinteiro. Porque quando nós nascemos com um desígnio específico. E não importa se as pessoas te chamam de feio, de prostituto, de gatuno, de ladrão. Há uma coisa que vai além. Veja, há um depósito divino em cada um de nós que vai além de qualquer nome que os homens, a sociedade podem impor sobre as nossas vidas. Você é mais do que o nome que as pessoas te chamam. Então, quando você se perguntar quem eu sou, a primeira reflexão que devemos fazer é além do nome. É a minha essência, a minha unção, o meu propósito, a minha missão.
Todas essas questões, elas estão intrinsecamente ligadas ao nosso propósito. E o que é o nosso propósito? O nosso propósito é a razão pela qual nós nascemos. E ali surge uma outra questão. Que outra questão? Por que eu nasci? Esse pastor, vocês devem estar cansados de me ouvir dizer: você não nasceu para ser estatística, você não nasceu para ser número. Mas a verdade é que você não vai encontrar, amados do Senhor, essa revelação clara na mesa de nenhum pastor. Você não vai encontrar essa revelação clara na mesa de nenhum profeta. Você não vai encontrar essa revelação clara na mesa de nenhum apóstolo. Pastor, onde é que eu encontro isso? No coração do Senhor, e pode ser revelado a ti por meio do Espírito Santo de Deus. Quem pode trazer a revelação clara da razão pela qual eu nasci? Deus. Porque Paulo disse: em parte profetizamos, porque em parte sabemos ou conhecemos. Então, mesmo os profetas que profetizam mais profundo e mais deep do que eu, porque eles são profetas e eu não sou, eles não vão conseguir em profecias descortinar todas as áreas do teu destino, porque Deus nos permite ver em partes. E se nós vemos em partes, nós entregamos em quê? Em partes. É por isso que às vezes você vai ver: oh, essa pessoa, o pai já me profetizou em janeiro, em fevereiro lhe profetizaram mais, em março, porque em janeiro não deu para ver tudo. Então não dá na mesa de nenhum pastor, na mesa de nenhum bispo, apóstolo, ou whatever, seja lá qual for o cargo, você não vai encontrar a resposta plena de quem você é, quem eu sou, por que eu nasci. Por quê? Porque ninguém sonda as profundezas de Deus, a não ser o quê? O Espírito de Deus. Ninguém sonda o coração de Deus, a não ser o quê? O Espírito de Deus. Uma outra questão que pode surgir para nós é: o que Deus escreveu para mim neste ano? Ou o que Deus tem reservado para mim na vida sentimental? O que é que Deus tem reservado para mim na vida acadêmica? O que é que Deus tem reservado para mim na vida profissional? O que é que Deus tem reservado para mim na minha saúde? Amados do Senhor, muitos de nós temos problemas de saúde que foram divinamente permitidos. Que foram o quê? Divinamente permitidos. E ouça o que é que eu vou falar. Quando nós não conhecemos os caminhos do Senhor, nós lutamos contra coisas que era para levantarmos as mãos e agradecer. Quando nós não entendemos, como as irmãs de Lázaro, os servos de Lázaro, quando nós não entendemos, como os discípulos de Jesus diante dos cegos de nascença, que existem dores que têm propósitos divinos dela. Preguei aqui nessa igreja sobre o propósito do sofrimento. Quando nós não entendemos isso, nós vamos lutar contra coisas que nós tínhamos que levantar as mãos e dizer: Senhor, obrigado por teres permitido eu passar pelo que passei. Porque se eu não tivesse passado pelo que passei, eu não seria quem eu sou, eu não te conheceria, eu não estaria onde estou, eu não amadureceria, eu não cresceria, eu não evoluiria, eu não alcançaria o que eu alcancei. Porque eu e você sabemos que normalmente depois de uma grande fase de dor, nós experimentamos uma promoção. Então há vezes que nós estamos a lutar contra coisas que vieram para nos trazer aprendizados, que vieram para nos trazer uma lição, que vieram às vezes para nos quebrar e para nos moldar, porque infelizmente nós seres humanos somos complicados. Às vezes Deus nos exorta na base do love, nós não ouvimos, nós não cumprimos, nós não obedecemos. E o que é que Ele faz? Ele te faz você sofrer, Ele te faz você ser quebrado, Ele te faz você perder a mulher da tua vida que você que escolheu, quando Ele já te deu sinais que não era ela. Ele te faz perder o príncipe encantado, que você que insistiu no encanto desse príncipe. Quando Deus, na base do love, às vezes já nos deu evidências de que não era Ele. Ele nos faz perder coisas na jornada que nós ficamos a chorar. E esse choro poderia ter sido evitado se lá atrás tivéssemos um pouco mais de sensibilidade a uma instrução divina, que nós sabíamos que era em direção àquilo, mas nós fizemos completamente o contrário.
Então, por que às vezes sofremos? Porque nós não conseguimos compreender os caminhos de Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês e provavelmente vocês conhecem, provavelmente não. Vocês conhecem a história de Jó? Ao estudar o livro de Jó, obviamente eu do lado de fora, eu percebo que ele era humano, carnal, e as emoções dele tinham voz. Só que várias vezes ao ler o livro de Jó, eu parecia, não sei, que eu estava a sofrer mais do que ele. Ei! Parecia que eu estava a sofrer mais do que ele. Porque eu que estou a ler o livro de Jó, não conheço os caminhos de Deus. Mas Jó que está a sofrer, ele conhece os caminhos de Deus. E ele sabe que existem alguns caminhos que Deus vai trazer para a minha promoção e para a tua elevação, que não vão ser flores, que não vai ser bom cheiro, que não vai ser maravilhoso, que vai ter dor e que vai ter aperto. É por isso que ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Porque ele conhecia os caminhos de Deus. O que aconteceu no final da vida e da história desse homem é história. Não precisamos definir. Parece que ao meditar, eu estou a sofrer mais do que Jó, que ainda está a glorificar, ainda está a bendizer, ainda está a acalmar a mulher tola, nécia, ainda está a orar para os amigos. Você não tem o que comer, o teu amigo te liga: mana, está a me doer as costas. Você também, minha irmã, você está a te doer as costas, eu vou me despejar depois da manhã. E ele está a abençoar os amigos. Ele está a abençoar a gente que tem carro, que tem casa, que o negócio dele está a correr bem, e ele não tem filho, não tem dinheiro, não tem casa, não tem nada, está com a pele, com o corpo debilitado, e ele ainda se levanta para abençoar os amigos dele. Eu e você, a conta bateu 0,100 kwanzas, alguém te liga para te depositar o problema dele, você já está, sei lá, desinteressado em ouvir. E às vezes, ao invés de sermos ombro, nós também queremos despejar o nosso. Minha irmã, não é só você que está a sofrer. Eu estou aqui hoje, não sei se vou comer o quê. Não, mas não te ligaram para falar do que é que você vai comer. Alguém te ligou para você ser um canal de bênção. Porque às vezes a tua bênção vem quando você é um canal de bênção para a vida de outra pessoa. E o homem está quebrado e partido, mas ele conhecia o quê? Os caminhos de Deus. Não vou deixar minha dor, minha falta, meus apertos impedirem-me de ser um canal de bênção para a vida de alguém. Não vou deixar isso me tornar uma pessoa fria, seca, amargurada ou sei lá o quê. Porque nós não conhecemos os caminhos de Deus. E amados no Senhor, uma das coisas que vai nos ajudar a conhecer os caminhos de Deus é a vida da oração. Anote aí o que eu escrevi aqui. A oração traz para nós a revelação. A oração traz para nós a revelação ou a manifestação, a exposição dos caminhos de Deus para a nossa vida. A vida de oração, ela vai trazer o quê? A revelação, a exposição, a manifestação, a clareza do quê? Dos caminhos de Deus para a nossa vida. Dos caminhos de Deus para nós. Porque vocês estão a escrever ainda? Aqui mesmo da primeira fila para aqui, esses são mesmo bons alunos da igreja. Os da segunda fila, ou já escreveram no telefone? No telefone é mais rápido, né? Ah, já escreveram? Ah, me perdoem então. Me perdoam? Estou no altar a julgar o povo, vejam só. É por isso que eu digo que nessa igreja o primeiro pecador sou eu. Vocês estão a ouvir a palavra, eu já estou a pecar contra vocês. Me perdoem no nome de Jesus. Ok. Então vamos lá, deu para apontar, não é? Ok. O que a oração faz? A oração traz a exposição, a manifestação. Ela nos permite ver com clareza. Eu vou falar mais uma vez, desculpa. Porque o facto de estar no coração de Deus não significa que você vai viver. O facto de estar no coração de Deus não significa que eu vou viver.
o facto de ser o desejo de Deus para nós não significa que nós vamos viver, porque às vezes nós estamos a rejeitar o que Deus quer trazer para nós. Porque às vezes nós estamos o quê? A rejeitar o que Deus quer trazer para nós. É por isso que Jesus, ele quando veio, ele veio um homem super ciente dos caminhos de Deus para a vida dele e para a vida das pessoas. É por essa razão que sempre que os homens tentavam apontar as coisas de uma forma, de acordo com a concepção deles, e até de acordo com a concepção da lei, Jesus trazia uma forma completamente distinta. Porque ele conhecia os caminhos de Deus. Jesus sabia que inclusive algumas pessoas, para serem ganhas, Deus vai permitir que elas experimentem a beira da morte. Esse Jesus, ele veio ciente dos caminhos de Deus para a elevação dele, para a promoção dele. É por isso que quando ele vai orar, ele não foge do cálice. Ele ora para que, se o Pai tiver um outro caminho, o Pai fazer o quê? Passar dele o cálice. Não, ele não fugiu do cálice, porque ele sabia, esse é o caminho. Mas Senhor, se tiveres um outro caminho que possas usar para salvar o Elcio, usa esse caminho. Todavia o quê? Seja feita a tua vontade. Todavia seja o caminho que você já predefiniu. Porque a Bíblia fala que o Pai crucificou a Cristo antes da fundação do mundo. Isaías diz que Deus, ele faz o quê? Começa o fim a partir do princípio. Então Jesus, quando vem, nós estamos ali ver, nós não, os que estavam lá, a andar, mas lá atrás ele já tinha sido crucificado. Ele já sabia qual era o caminho que Deus escolheu para a vida dele. Mas ele não fugiu, mas ele orou para que a vontade de Deus se manifestasse. E colocou-se o quê? A predisposição. Cristo sabia quais eram os caminhos de Deus para a vida dele. E posso falar mais, Cristo sabia quais eram os caminhos de Deus para várias pessoas à volta dele. É por essa razão que vocês, ao lerem as Escrituras, vocês veem que havia dias que ele estava num determinado lugar, abandonava os discípulos para ir para um lugar sozinho, abandonava ou dizia aos discípulos, vamos sair daqui e vamos para aquele lugar. Quando chegava naquela cidade, ou curava alguém, ou salvava alguém, ou pregava para alguém. Por que ele foi para lá? Porque ele sabia. E eu gosto, se calhar vou fazer mais cultos assim para vocês poderem perceber. Eu gosto de alguns estudos paralelos, porque aquilo que nós estamos a ver aqui, não, Jesus disse, vamos sair daqui e vamos para aquele lugar. E chegaram lá e curaram alguém. Existem estudos que te explicam o que estava acontecendo naquele lugar, que Jesus de repente decidiu ir para lá. Eram lugares que tinham pessoas que já estavam a orar para Deus fazer alguma coisa por eles. Alguns estudos vão te dar em alguns episódios de Cristo a ideia de que nós sabíamos que tu virias. Vou dar um exemplo, fora Cristo. Elias e a viúva que disse, eu tenho um pouco de farinha, vou fazer o pão e eu vou comer. Enquanto alguém está angustiada e a ver a morte, tem alguém lá que Deus também quer abençoar, que Deus também quer alimentar. E sabe o que eu quero dizer com isso? É que os caminhos de Deus, eles vão se cruzar em várias fases do teu propósito e da tua jornada. Algumas vezes eles vão começar com dor, mas se nós nos mantivermos firmes e percebemos que essa é a vontade de Deus para a minha vida, no final do dia, o que vai acontecer? Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Os caminhos de Deus. A vida de oração traz a exposição. Porque quando nós oramos, nós que somos da luz, pelo menos 99% das vezes que nós oramos, nós interagimos com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sonda o coração de Deus e ele vai trazer a manifestação, a clareza do que Deus quer para a tua vida e para o teu destino. Algumas vezes, por conta do tempo eu vou fechar, algumas vezes nós vamos ter que recuar. Eu me lembro quando nós estávamos a fazer, começamos o ministério no Hotel Esquina, as contas estavam
apertadas e não fazia sentido pagar para cultuar 2 dias, mais do que pagaríamos no lugar e teríamos um mês inteiro e tal, e tal, e tal. E eu cheguei nos irmãos que tínhamos na altura, disse: olha, não vamos ter culto essa semana, vamos procurar um espaço. Estabelecemos o teto financeiro de um dinheiro que também não tínhamos e só tínhamos fé, porque nós estávamos a orar a Deus que não estava a dar, não estava a ser, não tínhamos liberdade no hotel para fazer. Por exemplo, vais fazer 3 cultos naquela sala, vais pagar 3 dias. Vais fazer 4 cultos, vais pagar 4 dias. A primeira vez que fizemos 5 dias de jejum lá, e acho que fizemos o encerramento na sexta, né? Pagamos os 5 dias que ficamos lá. Hello? E depois você faz 5 dias, você vai tirar a oferta, chegou 20 mil. Não dava para pagar nem metade de um dia. Hello? Então, na minha cabeça eu disse: ok, vamos dar esse passo de fé. Em oração, senti essa convicção que era para dar aquele passo de fé. Não ficamos, acho que 1, 2 semanas conseguimos encontrar logo o espaço, né? Não ficamos um mês à procura, não ficamos. 1 semana, 2 semanas, e nem fomos ver muitos espaços sequer. Não encontramos muito, acho que encontramos quantos espaços? Um mesmo só, 1 ou 2, né? 3, não me lembro de muitos. Encontramos aquele daqui do Quinaxis, né? Aqui embaixo daquela senhora, que depois o contrato não avançou, e depois encontramos onde ficamos, não encontramos mais algum. Se calhar mais um, sim. Acho que encontramos 2 ou 3 espaços. E o terceiro foi já o da ressurreição, onde ficamos. E tivemos que ter a coragem, percebemos que aquela estação, aquele era o desejo de Deus para nós, que nós tivéssemos um templo, um espaço próprio. Então vão ter vezes que você vai sair de coisas que parecem ser boas, mas para ir para lugares que vão ser bem melhores. Vão ter vezes que você vai abrir mão de coisas e as pessoas vão pensar: posso falar como eu quero? Ancorou, acabou mal. Mas você só está a seguir o que Deus designou para essa fase e essa estação da tua vida e do teu destino, e não há que ter vergonha nenhuma nisso. Então nós ficamos ali o tempo que ficamos, e a pastora, depois de um tempo, sempre a me chatear: quando é que vamos sair? Eu falei: não és tu que mandas, nem eu. Então vamos esperar o dono falar conosco. E começamos a regar aquele desejo em oração. Começamos a regar em oração. E um certo dia, eu sentado, eu tenho uma visão clara. Eu nem acabei a oração. A pastora lembra? Liguei para a pastora: amor, saímos, vamos sair, temos autorização para sair. E começamos a procurar. E acho que não fizemos de novo um mês, viemos parar para esse lugar. O que é que eu quero dizer com esse testemunho? A oração, ela traz a exposição dos caminhos de Deus para a nossa vida. Senhor, o que é que tens reservado para a minha vida sentimental? Tu a namorar com Manele, não me deixa falhar, não me deixa errar, não me deixa ir para o altar para esse homem, se não é para ser esse homem. Hello? Me dê sinais. Eu quero falar uma coisa, mas vou matar muita gente se eu falar isso. Posso falar? Você sabia? Estão preparados, né? Ok. Ok. Você sabia que há vezes que você diz assim: Senhor, se não for ele, que ele nunca mais liga para mim, e não é ele, ele vai voltar a te ligar? Mas se não for ele, que ele não apareça, que ele não liga. Não é ele. Quantas pessoas já testificaram que oraram isso, e ele ligou, e hoje ele já não está com esse ele, que ela orou, que se não for ele, para ele não vir. Você sabia que tem vezes que você: pai, se for ele vai acontecer alguma coisa essa semana. O diabo tem agentes para destruir a tua vida. E quando você ora, Deus não é o único que está a ouvir a tua oração. É por isso que quando Deus se manifesta para alinhar o nosso destino, Ele, veja, nos dá sinais
mais claros do que uma mera chamada. Sinais mais claros. Porque quando o diabo quer me destruir, não tem outra forma a não ser ela vir, a não ser ela ligar. Não tem outra forma a não ser ele vir, a não ser ele ligar para te plantar confusão. Então nem sempre que você ora, Pai, se não for ele, e ele liga, e você está pensando que ele, nem sempre é ele. Às vezes é um agente que veio naquele tempo específico, e muitas das vezes ele também não sabe que está sendo usado para destruir o teu destino. Ele só está ali para alimentar o desejo dele na fase. Nós temos que ser mais, eu falei a palavra no princípio, intencionais. É por isso que sempre que você jump para um relacionamento, entra num relacionamento, você já tem que ir com valores. Então você vai olhar princípios, motivação, ideais. Porque tem vezes, quantos de nós estamos aqui, já oramos, Senhor, me dá um sinal, e Deus não te deu o sinal que você queria. Mas você já estava ali dentro com bué de sinais, e você está fingindo que você não está vendo os sinais. E estás a pedir para Deus te acrescentar lá mais um sinal, nos milhares de sinais que todos os dias você tem. Eu estou a pregar para alguém, será? Era melhor ficar de férias. Será que vocês estão a perceber o que eu estou a falar? Vai ser mesmo ele, que eu tenha uma visão. Não vem nenhuma visão. E Deus às vezes está a dizer, qual visão que você quer? Se ontem te bateu, antes de ontem te traiu, aquele dia te ofendeu, no outro dia te quebrou o coração, qual o sinal mais que você quer? Porque desculpa aquilo que eu vou falar, Deus não é o nosso bombom, o nosso brinquedo, o nosso palhaço. Deus, me dá mais um. E Deus te deu. Vês, mas Senhor, se não é, não, você quer continuar a sofrer, fica ainda aí até você acordar para a vida. Se é mesmo ela, ela vai aparecer, a narcisista, a possessiva, a psicopatinha, a controladora. Se for ela, ela vai desaparecer. Narcisista não desaparece. É do caráter dela controlar territórios, não vai desaparecer. É do temperamento dela ficar ali a controlar mesmo de longe, não vai desaparecer. Hello? Não vai o quê? Não vai desaparecer. E o tolinho é mesmo ela, porque parece que ela agora está vindo, mas vai sofrer com essa mulher. Vai sofrer com essa mulher. Então, tem várias formas. Para Deus trazer a revelação dos caminhos dele para nós. E tem vezes que a pessoa orou, se for ele, ele vai me ligar, e ele não te liga, está na cama a sofrer também porque não está a falar contigo, e é ele. Só que você acha que uma chamada é mais importante do que todos os sinais que ele te demonstrou ao longo do quê? Dos dias. E às vezes houve uma briga e ele virou as costas e você está mal e tal. Se for mesmo ele, ele vai me ligar. Se ele não me ligar, é para ele ir para a vida dele. E às vezes é ele. E você quer definir o teu destino. Veja, vocês estão a perceber o quão... Ai, quero falar umas coisas. Vocês estão a perceber o quão... Quão patético às vezes isso é, porque nós estamos a definir o nosso destino com uma chamada, e é um homem ou uma mulher, ou às vezes uma outra área da tua vida, que os sinais estavam ali claros de que era para ser. Não me ligou hoje, não me ligou ontem. Senhor, obrigado pelo livramento. E Deus está a te dizer, pateta, porque era para ser. Quando Abraão mandou escolher a esposa de Isaac, ele não disse, não, vai ser a que vai correr mais atrás dele, não vai ser a que vai lhe mandar mais mensagem. Ele mandou claro uma instrução no seu servo:
foca no caráter dela, foca na conduta dela, foca na personalidade dela, foca nos valores dela. Quando o servo chegou, ela ajudou a dar água nos camelos e tal. Ele disse: encontrei a mulher do filho do meu senhor. Quando ela veio ao encontro de Isaac, em algumas versões contam que ela literalmente fez o quê? Ajoelhou-se diante de Isaac. Hello? Mas ela poderia ter dias que também estava chateada e não estava a falar com quem? Com Isaac. Isaac podia dizer: meu pai, escolheste mal, porque há 2 dias que essa mulher que mandaste vir não comunica comigo. Não. Vocês estão a perceber o que eu estou a falar? Deus tem caminhos e é preciso nós estarmos abertos. Eu não posso, com todo o respeito, eu nunca fiz isso na minha vida, espero que a pastora também nunca tenha feito, a respeito de mim, porque ias me perder numa brincadeira. Escuta, eu não posso, por exemplo, definir uma coisa importante ou deixar algo condicionado a uma chamada. Às vezes é um negócio, às vezes é um contrato. Não, se for mesmo para ficar nessa empresa, amanhã eles vão me ligar. E às vezes eles estão à espera de ver o quanto você quer aquele cargo, o quanto você quer aquela posição. E eles estão ali: não, se ele for e tal, queremos alguém que tenha esse perfil. E você não voltou a ligar, e você não voltou a deixar uma mensagem. Eles disseram: não, acho que encontraram uma coisa melhor. E tinha um outro candidato que às vezes foi mais agressivo do que você, e ficou lá, e você estava dizendo: não, eles não me ligaram, é porque não era para ser. E às vezes o que? Era para ser. Você não voltou para lá, você não foi importunar. Jesus ensinou-nos, Lucas, acho que é Lucas 17 ou 7, que ele fala sobre a mulher que incomodou o juiz. Ela não disse: não, se for mesmo meu terreno, Deus de Abraão vai fazer esse terreno vir. Ela foi lá todos os dias, até que o homem falou: chata, está aqui o teu terreno e vai para a tua vida. Então tem vezes que você não fala se me ligarem. Tem vezes que você diz assim: eu vou tomar posse disso pela força e pela violência. Então às vezes você volta para lá e eles vão dizer: mas senhor fulano, nós dissemos que se tivesse e tal, nós haveríamos de ganhar. É que eu fiquei, alguns já são estrategas, fiquei incomunicável durante 2 dias e fiquei na dúvida de se calhar ligaram para mim e o meu telefone não dava a passar, então optei em passar aqui. Eles vão saber que é uma estratégia, mas aquela mensagem pode demonstrar para eles o teu nível de interesse. É por isso que Ruth disse a Boaz, Ruth, Noemi disse a Ruth: quando terminar a festa e ele tiver acabado de comer e beber e entrar para a sua tenda, tu só vais fazer o quê? Tocar nos seus pés. O que é isso? Um sinal de interesse, um sinal de, veja, um sinal claro de interesse. Porque às vezes na vida sentimental, o homem que mais te liga é o que menos vai te levar a sério, é o que só quer comer a carne, chupar o osso e depois te dispensar. Às vezes é o que manda: bom dia, dormiste bem, comeste bem, jantaste bem e já rotaste. E você está: é mesmo esse é o tale. Até o dia. Oh, eu e você não podemos falhar. Nós não podemos ser apontados como aqueles que disseram: ele tinha uma grande estrela, ela tinha uma grande estrela, mas falhou porque não encontrou os caminhos do Senhor. Ela tinha tudo para ser uma grande mulher, um grande homem, um grande pai de família, um grande empresário, um grande profissional, mas parece que se perdeu no caminho porque não encontrou o quê? Os caminhos do Senhor. A minha oração nessa noite é que, se estivermos perdidos em algum caminho, Deus, como as ovelhas de Saul foram encontradas, Ele cria rotas novas para que nos reencontremos aonde nos perdemos. Em nome de Jesus, alguém me dá um amém. Nós não podemos terminar como aqueles que alguém vai abrir a boca e dizer: tinha tudo para dar certo, mas se perdeu no caminho. Provérbios capítulo número 4, versículo número 18, fala que a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora, aquela luz das 4 horas da manhã.
das 5 horas da manhã. E ele diz que essa luz vai brilhando e brilhando e brilhando e brilhando cada vez mais, até achar o quê? O dia perfeito. Quer dizer que eu e vocês, na nossa relação com Deus, nós vamos trilhando o nosso caminho, nos caminhos do Senhor, até chegarmos à estatura da perfeição, no chamado e no propósito do nome de Jesus. A glória de Deus, como a aurora, vai ter que aumentar e crescer sobre a tua vida em nome de Jesus. A tua vereda será justa, a tua vereda será perfeita. Você não vai se perder e falhar na jornada. Em nome de Jesus, me dá um amém. Celebra o nome do Senhor Jesus. Coloque-se em pé por conta do tempo. Então às vezes nós estamos a repreender coisas. Nós estamos a repreender coisas que nós também não sabemos como vamos lidar quando elas vierem para nós. Posso dar um exemplo? Vamos ter que fazer relationship target, pastora, com urgência. Eu estou a falar muito de relacionamento. Isso é profético. Posso dar um exemplo? Aqui na XZ, não, no nome de Jesus. Quem está solteiro aqui, homens estão solteiros. Levanta alto, não fica com vergonha, levanta alto. Homens, calma, os homens primeiro. Aproveitem, homens. Ok, aproveitem. Ok, Fernando, se concentra. Se a tua mulher vai te pisar. Ok. Aqui no altar ninguém levantou? Senhoras que estão solteiras, também aqui eu aproveito já descobrir algumas coisas, né? Ok. Mamãe deve estar solteira? Ok. Vamos ter que encontrar um caminho para isso. Amém. Veja aí, por exemplo, aqui na XZ não. Mas você vai para vários lugares que as mulheres estão a orar. Aqui na XZ não também estou só a falar. Pai, me dá um homem. Me dá um bom homem. Me dá um bom homem. E você vai olhar para a pessoa que está a pedir um bom homem. Não sabe ser boa mulher. Não sabe ser boa mulher. Me dá um homem grande, um empresário, trabalhador, que tem bué de dinheiro. Não está preparada para ter um homem que vai ficar 7 dias fora de casa. Porque está no Mochico a cuidar das minas. E o pior, naquela fase que ainda não tem filho, o casal, você tem que ficar só com a Zap Fibra. E ele vai te falar que está numa zona que, como é que se diz? Sem cobertura, não tem rede. A narcisista vai fretar um helicóptero. E quando ele menos esperar, ela também vai vir no Mochico. Pam. Você não vê que o ministro, quando viaja sozinho? Tu vai trabalhar, minha mulher. Tu aí quê? Tu aí trabalhar. Não ficas e ficas mesmo. E ficas bem. Esperas ele voltar lá da lunda, lá da conferência, lá de onde for. Pai, me dá um homem provedor. O homem provedor que você está pedindo tem que batalhar. E às vezes não é um mau marido. É só um marido que trabalha de fato. E às vezes ele vai ter que sair às 7 e voltar às 18. Obviamente que vocês vão ter que medir aí algum equilíbrio. Mas há fases da vida do homem. Quando ele tem algumas metas, alguns objetivos, ele vai parecer que está desligado de tudo e de todos, porque ele quer alcançar alguma coisa. E a tóxica, que não percebe isso. Estás a me trair. Estás a dedicar atenção demais não sei aonde. E tal e tal. Tem mulheres que estão a pedir bons homens. E elas não sabem ser boas mulheres. Fazer a cama não sabe. Tem dia que o teu marido às vezes nem vai precisar te pedir. Você vai ter que lavar boxer dele. Você percebe, esse camarada está encardiço. Você tem que olhar para aquilo e ver que aquilo está a ficar encardido. Você vai ter mesmo que pegar, meter na água morna com omo. E e lavar. Mas eu já vi, eu quero falar umas coisas.
Posso, estou no altar. Mas como não tem live, eu vou falar. Eu já vi algumas patetas a falarem: não, mulher não tem que lavar a roupa do marido, a roupa íntima do marido. Quem tem que lavar? A mãe. Então aquilo rasga mesmo, queima, porque ele não sabe. Ele está a lavar com sabonete. É o que fazemos. Ele está a lavar com sabonete no banho já. Foi com funk. E vai aparecer uma... Oh, mas entreguei. Não, você não é um homem, você não é normal. Se você junta todas as boxers e põe na bacia, homem, que você que está aqui. Eu não sei se existe, eu não sou desse grupo. Junta todas, põe na bacia com água morna e sal e homo e deixa ali na quadra e volta à noite. Não, hoje é só para lavar as boxers. Não tem homem que faz isso. Hello? E vocês estão a rir. E você pode encontrar um homem que não é tão liberal como eu, mas que isso para ele pode ser importante. E você está no grupo daquelas que falam: não, ele tem mãos, ele que lave. Mas estás a orar nos 21 dias: pai, cai o solteirismo, me dá um bom homem. O bom homem que você está pedindo, ele também quer que você seja uma boa. E às vezes vão ser só nesses detalhes. Às vezes você é do meu time, salga o funge. Hello? Não, ele tem dinheiro, ele vai pagar uma boa governanta. Tem aquele dia, nem que for de 4 em 4 meses, que ele tem que comer o ovo que você que fritou, o funge que você que bateu, a batata que você que ferveu, o chá que você que fez. Nem for, pode ter 7 empregadas, tem que ter um dia que ele vai ter que comer algo que você que produziu. Mas ele é rico, nós somos ricos, vai. As novinhas quando chegam, por mais rico que ele seja, quando ele vai na casa dela, ela faz uma massa com gambas, e ele está no sofá a ver ela a fazer. Porque eu descobri que agora algumas estão a fazer curso de culinária advanced. Então agora umas estão a aprender a cozinhar como chefe de cozinha, porque elas descobriram que o homem morre também pela boca. E você que a tua massa cola, falei, tua massa cola, gruda. Já não sabe se aquilo é massa ou é funge. Não dá para pegar o garfo e fazer assim na tua massa. Não dá. É picar. Pai, me dá um bom homem, um bom marido. Eu também. Eu preciso parar de provocar. Mas quem tem espírito, quem tem ouvidos, desculpa, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós não podemos ser apontados como aqueles que falharam, porque tinham potencial, só porque lhes faltou um pouco mais de clareza nos caminhos de Deus para a vida deles. Porque o facto dessas coisas que não vimos, não ouvimos, estarem no coração de Deus, não significa que elas virão para nós. Vai ser preciso que em oração o Espírito sonde o coração de Deus e venha para nós e nos dê paz e diga: filho, aguenta mais um pouco, eu tenho reservado isso para ti nessa área. Filho, aguenta mais um pouco, eu tenho reservado para ti isso naquela área. Filho, aguenta mais um pouco, eu vou fazer isso naquela área. Porque o fato de estar no coração de Deus não é uma garantia de que nós vamos viver. Mas nós viemos aqui porque nós queremos viver o que está no coração de Deus para as nossas vidas. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos, agradeça ao Senhor por essa noite e pela sua palavra. Isso. Agradeça ao Senhor pela sua palavra. E a nossa oração nessa noite vai ser: Pai, alinha os meus caminhos aos teus.
Alinha os meus passos nos teus caminhos. Senhor, traga para a minha vida por meio do teu Espírito a revelação clara e perfeita daquilo que tu tens reservado para mim na vida sentimental, na vida profissional, a respeito da minha saúde. Senhor, traga para a minha vida a revelação dos mistérios escondidos no teu coração a respeito da minha vida. Senhor, não me deixa falhar e desistir. Não me deixa recuar. Não me deixa ir por outros caminhos. Por às vezes achar que está levando tempo demais. Por às vezes achar que o fardo está a ser pesado. Por às vezes achar que nenhuma porta está a se abrir para mim. E muitas dessas vezes eu posso estar próximo. Eu posso estar próximo da luz do dia. Eu posso estar próximo da manifestação da tua graça. Eu posso estar próximo da manifestação da tua glória. Por isso eu te peço, Senhor, que aquilo que o meu olho não viu, aquilo que o meu ouvido não ouviu, aquilo que não subiu no meu coração, mas que está no teu coração, a respeito da minha vida, Pai, revela para mim. Revela para mim. Aponta-me o caminho. Aponta-me a direção. Ensina-me como andar. Ensina-me como agir. Ensina-me como falar. Ensina-me as atitudes corretas. Pai, não me deixa falhar na jornada. Não me deixa ser um instrumento de escárnio e de vergonha para o reino. Um instrumento de escárnio e de vergonha para a tua casa. Isso, fale com Deus. Levanta a tua voz. Fale com Deus. Senhor, revela-me o teu caminho. Senhor, revela-me o teu caminho. Senhor, mostra-me o teu caminho. Senhor, alinha o teu caminho. Alinha-me aos teus caminhos. Traga. Isso, fale com Ele. Fale com Ele. Senhor, não me deixa falhar porque me faltou clareza. Não me deixa falhar porque algo não foi evidente o suficiente. Não me deixa falhar porque algo não foi nítido o suficiente. Não me deixa ir para o norte quando é para ir para o sul. Não me deixa ir para frente quando é para ir para trás. Não me deixa recuar quando é para permanecer. Pai, revela-me os teus caminhos. Revela-me os desejos do teu coração para a minha vida. A tua palavra declara: eu é que sei os caminhos, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos, os meus pensamentos são melhores do que os vossos. Hoje nós te pedimos, não nos deixa falhar na jornada da vida, não nos deixa ir por caminhos de engano, por caminhos tortuosos. Alacos que perinas. Isso, fale com Ele. O que tens reservado para mim? O que tens reservado para mim eu quero ver. O que tens reservado para mim eu quero saber. O que tens reservado para mim eu quero viver. O que tens reservado para qualquer área da minha vida, é isso que eu quero. Eu quero a tua vontade e não a minha vontade. Eu quero o teu querer e não o meu querer. Revela-me, Senhor, os teus caminhos. Revela-me, Senhor. Revela-me, Senhor, os teus caminhos para a minha vida. Revela-me os teus caminhos para a minha vida. Não me deixa desistir quando é para eu me manter firme. Não me deixa recuar quando é para eu me manter firme. Revela-me, Senhor. Revela-me, Senhor, os teus caminhos para a minha vida. E ajuda-me a manter-me firme. E acima de tudo, ajuda-me, Senhor, a viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. A igreja que crê dá um amém e celebra o nome do Senhor Jesus.